Olá, querido irmão, querido amigo. Eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria para nós podermos, nesta oportunidade, compartilharmos um pouco a palavra de Deus com os nossos irmãos e amigos. Desta feita, nós estamos com uma abordagem de um assunto muito importante, que é sobre a volta de Jesus. E nós iremos dar sequência a um estudo que já se iniciou há algumas semanas atrás, do canal do nosso irmão José Barros, que traz para nós um grande desafio, que é de abordar o tema: Jesus está voltando, ou Jesus voltará, antes ou depois da grande tribulação? Bom, é um assunto de cunho escatológico que tem vários pontos divergentes, linhas de interpretação e de teorias diferentes, mas nós iremos abordar aquilo que nós cremos. E quando eu digo nós, me refiro aos irmãos assembleianos. Qual é a visão dos irmãos assembleianos? Quero lhe adiantar que a nossa visão sobre o assunto é de que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Ou seja, nós somos pré-tribulacionistas. Existe embasamento bíblico para reforçar essa ideia? Claro, sem dúvida nenhuma. E durante alguns dias nós iremos nos aprofundar sobre essa temática. É importante nós dizermos que existem, além da doutrina, da teoria pré-tribulacionista, que é aquela crença em que o arrebatamento ele acontecerá antes da grande tribulação, mas também tem os mesotribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento acontecerá durante a grande tribulação, e tem os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja irá ser raptada, irá tomada no desfecho final da grande tribulação. Tá? Existem vários textos que os defensores dessas teorias se apropriam para defender aquilo que eles acreditam. Porém, eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos que o conteúdo que defende a ideia, a crença do pré-tribulacionismo, ela é robusta. Tá? Vejo que as grandes dificuldades em se levantar, em se criar e se apresentar teorias é justamente por conta da interpretação que é feita do texto. E aí cabe ao que vai interpretar ter muito cuidado. Tá? Ter muito cuidado. Há uma série de textos que a doutrina pré-tribulacionista se apropria exatamente para defender a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 21, nós lemos assim, parte do texto vai dizer assim: pois então haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Mateus 24, 21. Em Marcos 13, 19, o texto diz: pois estes dias serão dias de tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio da criação, que Deus criou, até esse tempo, nem ocorrerá de novo. Marcos 13, 19. Então isso aqui é uma prova de que o evento vai acontecer, de que a tribulação, ou que a grande tribulação, ela vai acontecer. Tá, mas aqui não trata nada sobre se a igreja vai ou não passar por ela. De fato. Mas aí quando nós olhamos para textos mais adiante,
como por exemplo 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, nós vamos encontrar assim. Olha só o que é que Paulo diz. 1 Tessalonicenses capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Veja só o versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha só que coisa interessante. Esperamos Cristo, esperamos Jesus, como diz o texto, que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? É basicamente aqui, esse é um dos pilares do pré-tribulacionismo, que defende que a igreja não sofrerá o dano da ira futura. Tá? Então, ao longo dos nossos estudos, nós vamos nos aprofundar. Isso aqui é só um panorama geral do que nós iremos tratar. Quero dizer aos irmãos que nós iremos ser estritamente escriturísticos. Tá? Nós vamos apresentar o nosso manual de defesa e fé das Assembleias de Deus. Tá? Eu vou abordar um pouco sobre o nosso credo, sobre o que cremos com relação a este assunto. Nós iremos também nos utilizar de algumas revistas da Escola Bíblica Dominical. E aí eu quero apresentar para você essa revista aqui, tá? Eu não sei se você consegue ver aqui, mas ela é de 1967. E uma das lições, a bem da verdade, a primeira lição, ela vai tratar justamente sobre a temática A Grande Tribulação está às portas. Imagine só que em 1967, a igreja ela tratou sobre este assunto e nós iremos nos aprofundar dentro desse conteúdo e apresentar para os irmãos, tá bom? Também tem uma revista aqui, deixa eu ver aqui a data dela. Pronto, tá aqui. Talvez você já a conheça. Ela é de 1990. E em 1990, nesta lição, na lição de número 13, foi tratado sobre a doutrina do arrebatamento. E no tópico 3, ela abordou exatamente sobre a ideia da igreja não passar pela grande tribulação. Tá? Então, nós iremos nos utilizar desses materiais para apresentar para os irmãos a ideia, a teoria, a linha em que nós cremos. Somos pré-tribulacionistas e essa ideia não está alicerçada no vago, em ideias e conjecturas humanas. Nós vamos nos apropriar de textos sagrados para nortear os irmãos. Você tem liberdade para crer no que quiser crer. Mas nós iremos lhe nortear exatamente sobre o panorama do pré-tribulacionismo. Tá bom? Então você vai nos acompanhar ao longo de uma série de estudos. Nós vamos apresentar para os amados irmãos a defesa do pré-tribulacionismo, o que cremos, o que o nosso credo trata sobre isso, tá bom? E aí nós iremos nos esforçar para tentar minimizar ao máximo possível as suas dúvidas. O que é importante, a princípio, e para finalizar este vídeo, você entender é que, dentro de uma visão escatológica, é importante lembrar que a grande maioria dos cristãos concordam que, primeiro, haverá o arrebatamento da igreja, tá? Baseado em João 14, 1 e 3, 1 Coríntios 15, 51 e 52, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 16 ao 17. Então, o arrebatamento é uma realidade, é um fato que a grande maioria do corpo cristão acredita. Segundo, é que a grande tribulação se aproxima e é um evento onde Deus derramará sua ira sobre
os filhos da desobediência, né? E, por último, Cristo irá se revelar. Tá? Por quê? Porque antes da grande tribulação, Cristo irá arrebatar a sua igreja. Ele não vai descer nessa terra, ele vai arrebatar a sua igreja, nós iremos nos encontrar nos ares, é o que diz a palavra. Depois da grande tribulação, aí sim, aí Cristo voltará com os seus santos que foram arrebatados e aí estabelecerá o seu reino. Mas esse é um outro assunto que nós iremos abordar futuramente. Mas é importante você entender que haverá o arrebatamento, logo em seguida a grande tribulação se instalará, né, num período aí de 7 anos, e por fim, após esses dois eventos, a volta de Cristo com seus santos para estabelecer o seu reino milenar. Tá bom? Então, você vai nos acompanhar ao longo de algumas semanas, onde esses vídeos serão publicados, e o nosso desejo é lhe ajudar na compreensão e na ideia de que nós não iremos sofrer o dano da ira de Deus. Muito pelo contrário, o Senhor nos reserva, aleluia, uma situação de resgate, tá? De salvamento, de rapto, antes dele desferir sua ira sobre os filhos da desobediência. Tá bom? Deus abençoe a tua vida e logo mais nós vamos estar publicando o segundo vídeo e aí nós vamos adentrar profundamente sobre a temática, sobre o assunto, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, querido irmão e amigo, vai tudo bem? Eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Nós iremos fazer o nosso segundo vídeo tratando sobre a temática Jesus voltará antes ou depois da grande tribulação. No vídeo passado nós demos um panorama superficial sobre o que estaríamos tratando. E hoje nós queremos adentrar um pouco mais a fundo sobre a temática. Até vale lembrar que é uma temática que desperta a curiosidade e levanta muitos questionamentos, muitos debates, exatamente pelas visões a que se tem sobre o assunto. Quero dizer que defendo a visão pré-tribulacionista, ou seja, a de que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas existe mais outras duas, que é a mid-tribulacionista, que é aquela em que acredita-se que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, e tem aqueles que acreditam na pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja sofrerá todo o dano da grande tribulação e só aí por diante ela será arrebatada. Mas hoje eu quero, como disse, abordar especificamente sobre o que diz a doutrina pré-tribulacionista, que é a que defendemos, tá? E hoje nós vamos nos utilizar de dois materiais. O primeiro é a declaração de fé das Assembleias de Deus, e também eu quero me utilizar dessa revista da Escola Bíblica Dominical. É uma relíquia isso aqui. Essa revista, ela é de 1990, portanto tem 21 anos que foi publicada, tá? É importante você entender o que é que o nosso manual, a nossa declaração de fé diz sobre o pré-tribulacionismo. E aí você vai encontrar lá no capítulo 22 do nosso manual, da nossa declaração, e vai estar falando sobre a segunda vinda de Cristo. E lá diz que nós professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento, né, que há de ser realizado em duas fases. A primeira delas é o arrebatamento, que nós acreditamos que será antes da grande tribulação. E a segunda é, de fato, a vinda de Cristo já com a sua igreja. Então perceba que entre o arrebatamento e a vinda de Cristo existe um divisor de águas.
E é esse divisor de águas que nós iremos abordar, que é a grande tribulação. Bom, em que texto você se apoia, irmão Josiel? Muito bem, nós vamos começar olhando sobre o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, é um evento catastrófico que nós colocamos um tempo nele, de 7 anos, né, e isso tem base bíblica, um período de 7 anos, e nós chamamos esse período de grande tribulação. Como é um grande evento, ele tem começo e fim. Então, ele que vai ser o divisor dos eventos: arrebatamento, volta de Cristo. Então, quando você olha com cuidado, lá no que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo 10, diz assim a palavra: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse é um dos principais textos que nós nos apoiamos e nos apropriamos para defender que a igreja não passará pela grande tribulação. Exatamente pelo fato de nós crermos que Jesus é quem nos livra da ira futura. Se apropriando da revista 1990, a última lição de número 13, ela veio falando sobre exatamente a doutrina do arrebatamento da igreja. E aí no ponto 3, no tópico 1, a igreja não passará pela grande tribulação. E um dos textos que ela nos recomenda é Lucas, capítulo 21, versículo 36, que eu quero ler com os irmãos. Lucas 21, 36, que diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí você pergunta, mas que todas essas coisas são essas que Jesus aqui nos adverte? Exatamente os eventos catastróficos da grande tribulação. Então, a recomendação é de que nós estejamos de pé para nos acharmos dignos de evitar passar por essa situação. Então, cremos verdadeiramente que o fato de nós termos nos entregado a Cristo nos garante um passaporte de escape para não atravessarmos esse período sombrio, tenebroso que é a grande tribulação. É um evento que as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, vai abordar. Né? Vai apresentar que, de fato, é um evento que vai acontecer. É profético. Né? Nós vamos encontrar alguns sinais nos livros do Antigo Testamento, especialmente Daniel, mas nós vamos ver com mais clareza aqui no Novo Testamento, Jesus fazendo essa abordagem, o apóstolo Paulo fazendo essa abordagem. Então, a grande tribulação é um evento certo, vai acontecer. Agora, a igreja vai passar por ela, com base no que nós acabamos de ler? Evidentemente que não. A igreja não sofrerá esse dano que nós chamamos de ira futura, a ira de Deus que será desencadeada sobre os filhos da desobediência. Mas aqueles que se entregaram a Cristo, que perseveraram até o fim, alcançaram a misericórdia do Senhor, se acharam ávidos e dignos de atravessar por esse momento tempestuoso. De modo que tanto o nosso manual de fé,
com base nas Escrituras, defende avidamente, seguramente, de que a igreja não atravessará esse momento difícil. Muito embora uma gama considerável de pessoas, de estudiosos, acreditem o contrário, e a gente respeita a linha de visão de cada um, mas continuaremos defendendo que Deus nos poupará desse juízo, desta ira, assim como poupou Noé e sua família, quando anunciou a destruição da humanidade ali pelo dilúvio. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Logo estaremos dando sequência ao nosso estudo. Desta feita, nós estaremos nos utilizando dessa revista da Escola Dominical, aqui de 1967. A lição de número 3 deste ano tratou exclusivamente sobre a grande tribulação. E nós vamos nos aprofundar sobre o que esse conteúdo, o que essa lição tratou neste ano. A lição do mês de julho a dezembro. Eram 2 lições por ano. Essa aqui foi a segunda lição de 1967. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Olá, querido irmão e amigo. Vai tudo bem? Eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Quero mais uma vez expressar a minha alegria em poder contribuir com esse projeto de divulgação e propagação da palavra de Deus. Espero que o conteúdo que está sendo transmitido possa, de alguma maneira, contribuir para elucidar algumas dúvidas que possam surgir relacionadas ao tema que nós estamos trabalhando, que é a grande tribulação. Nós já temos estudado um pouco e já entendemos que a grande tribulação é um fato relevantíssimo, é uma situação profética e que ela vai se desencadear. Aprendemos que a grande tribulação é um divisor de águas. Aprendemos que a grande tribulação não é uma utopia, não é uma fábula, não é uma situação criada e manipulada pelo homem. É um evento projetado e arquitetado pelo Criador, exatamente para dar início a uma fase terrível. Então é importante dizer que a grande tribulação, ela é um marco, um divisor de águas entre o que nós cremos, o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Então tudo isso nós já aprendemos em aulas passadas e queremos agora nos utilizar de uma revista da Escola Dominical, editada pela nossa CPAD, uma revista de 1967. Já tem muito tempo. E a lição de número 2 daquele ano, mais precisamente no dia 16 de julho de 1967, a temática foi: a grande tribulação está às portas. E a verdade prática foi baseada no texto que nós já estudamos, que é de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10, que eu vou ler com os irmãos, que diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Esse foi o texto áureo trabalhado nesta revista. E a leitura bíblica em classe, ela se concentrou em alguns textos, mas eu quero ler apenas 2, que é o de Mateus 24, versículo 21 e 22, que diz: porque nesse tempo haverá tão grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Ou seja, é um evento único, é um marco na história da humanidade. O versículo 22 diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados.
Esse texto é profundo, é poderoso. E nós vamos trabalhar essa temática nesta oportunidade. Bom, nós temos como um fato importantíssimo, e nós concordamos, quase a maioria dos cristãos do mundo creem no arrebatamento da igreja. E cremos mais do que nunca que a vinda de Jesus está às portas. Mas com a vinda de Jesus vai desencadear, vai dar início também a esse terrível período da história chamado de Grande Tribulação. Um evento, como diz a Bíblia, nunca houve, nem tampouco jamais haverá. Exatamente por quê? Exatamente pelo fato de Deus desferir a sua ira, a sua cólera sobre os filhos da desobediência, os da noite, como diz a palavra do Senhor. De modo que o comentador desta lição trabalhou muito bem a temática e nós iremos rapidamente discorrer sobre o que foi trabalhado naquele dia. O que significa a tribulação? A grande tribulação será um tempo de angústia como nunca antes houve, baseado nos textos de Mateus que nós acabamos de ler. Nós entendemos que será, de fato, um período terrível, um período particular da história, exatamente porque o homem sofrerá o dano direto da sua desobediência. Será um período onde não existirá alívio para o homem. E aí, Satanás vai estar no pleno governo da situação. O inimigo vai estar com o controle total do sistema em suas mãos. Então, misericórdia é algo que vai se afastar, a graça vai se afastar. E aí, o filho das trevas, que vai tomar o controle pleno, vai enganar a muitos, como diz a palavra do Senhor. E aqueles que não foram arrebatados sofrerão o dano da sua desobediência. Serão dias terríveis, dias onde o castigo sobre os homens será derramado. Quando você olha com cuidado lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o versículo 8 ao 10 diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha só que coisa interessante. O inimigo estará sob o controle, sobre o domínio de quem? Daqueles que rejeitaram a verdade e o amor do Salvador. Logo, se esses que aceitaram o amor do Salvador não estão sendo punidos agora pela ira do inimigo, logo eles já foram tomados, já foram arrebatados. Então, obviamente que a grande tribulação, repito, ela é um divisor de águas, ou seja, um evento que vai postergar um outro que já aconteceu, ou seja, o arrebatamento. Nós acreditamos verdadeiramente que o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que se converteu, não sofrerá o dano, o castigo, a ira. Por que razão, irmão Josiel? E eu vou te explicar já já. Bom, é extremamente difícil para nós, pré-tribulacionistas, acreditarmos que Deus permitiria que os justos sofressem a ira junto com os filhos da desobediência. Isso é quase que ilógico, irracional dentro da visão pré-tribulacionista.
Quando nós olhamos para o passado, os registros lá do Antigo Testamento, nós vamos perceber que quando Deus iria desferir a sua ira diante de alguma situação, ele raptava, ele tomava previamente o seu povo, aqueles que ele havia livrado e preparado o livramento antes de desferir a sentença, o juízo diante de alguma situação. Nós temos o caso de Noé, nós temos a situação de Moisés, que Deus poupou, inclusive, na última praga lá, onde os primogênitos morreram. Deus deu o escape para o seu povo, e a marca do sangue foi o sinal. O sangue que hoje nos identifica, que somos limpos, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, traz para nós essa simbologia de livramento, de escape, de salvação. De modo que, quando nós olhamos aqui para o que Paulo escreve aos irmãos na igreja em Tessalônica, no capítulo 5, o versículo de número 10, ou melhor, número 9, a primeira epístola, ou melhor, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, olha só o que é que diz Paulo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós construímos o nosso alicerce de fé, com base também nesse texto. Cremos verdadeiramente que nós, os que morrerem em Cristo, ou que mesmo estiverem vivos em Cristo Jesus, não sofrerão dano da ira de Deus. Por quê? Porque nós já temos o sinal. Que sinal, irmão José? A marca do sangue, que nos identifica, que faz a separação entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e que não serve, o bode das ovelhas, a luz das trevas. É esse divisor, é essa marca que o bondoso Deus coloca sobre o seu povo. De modo que nós queremos verdadeiramente que nenhuma condenação sofrerá, nenhum dano sofrerá os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andaram segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não é difícil nós compreendermos que a grande tribulação será um dia de juízo. A grande tribulação será um período de 7 anos de extrema angústia, aonde aqueles que rejeitaram a Cristo provarão ainda nesta vida o preço da sua desobediência. A eternidade reserva algo pior, mas a grande tribulação é o aperitivo inicial. A grande tribulação é, sem dúvida, uma amostra do Criador para os filhos da desobediência. O fato deles terem rejeitado a salvação em Cristo vai mostrar ainda aqui nesta terra para eles que eles tomaram uma terrível decisão. Trocaram um momento de prazer nesta terra por uma eternidade, ou trocaram uma eternidade por um momento de prazer nesta terra. De modo que Jesus é o caminho que nos conduz ao céu. Sua promessa de que vai voltar para buscar a sua igreja, ela é real, ela é verdadeira. Nós cremos piamente, com base nas Escrituras. Mas antes que ele volte, ele vai arrebatar a sua igreja. E na sequência, iniciará um terrível período que nós chamamos de grande tribulação. E logo em seguida, após os 7 anos, aí sim, Jesus vai voltar com os seus santos para, por um período de 1000 anos, reinar sobre esta terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue nos conduzindo, nos orientando,
dentro da sua poderosa palavra. Não tenha dúvida, não tenha medo, não deposite preocupação quanto ao assunto. Se você está em Cristo, se você tem a marca do sangue do Cordeiro, fique tranquilo. No dia do arrebatamento, se você estiver vivo, você vai ser tomado pelo Senhor. Se você estiver partido para a eternidade, mas partiu com Cristo, você será chamado e terá o seu corpo transformado. Você terá uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Olá, querido irmão e amigo. Estamos dando sequência aos nossos estudos sobre a volta de Jesus, antes ou depois da grande tribulação. Nós já percorremos um longo caminho, falamos um pouco sobre o que cremos, o que defendemos, e nesta oportunidade eu quero trazer alguns princípios que nos nortearão um pouco mais a crer e enxergar dentro da palavra do Senhor de que a doutrina pré-tribulacionista ela é forte, ela é contundente. E eu quero aqui falar de oito princípios, 8 razões porque nós devemos crer e ser pré-tribulacionistas. É de se observar que o clima político, social, ambiental, econômico em que o mundo atualmente está vivendo, isso está nos mostrando que estamos nos aproximando, de fato, deste grandioso evento a que chamamos de grande tribulação. E nós cremos verdadeiramente que esse período, ele se desencadeará exatamente quando a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, ela será assim arrebatada, ela será tomada. Logo, nós cremos que a grande tribulação não poderá ter início sem que antes a igreja seja tomada, seja arrebatada. Bom, a primeira razão que eu quero apresentar para os irmãos é com base no que Davi escreve no Salmo 37, versículo 5, que ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi deixa claro que o nosso grandioso Deus jamais iria negar aí 6.000 anos de história e julgar a sua igreja do mesmo modo terrível como julgará os ímpios em suas injustiças, em suas impiedades. Isso foge do caráter divino, do princípio divino. Você há de convir comigo que quando veio o dilúvio mundial, antes que o dilúvio se instalasse no mundo, enquanto que as pessoas debochavam do justo Noé, do pregador Noé e sua família, Noé achou graça diante do Senhor e foi salvo das águas, juntamente com a sua família. Hoje nós olhamos para Cristo e o enxergamos como a nossa arca, a embarcação que vai nos garantir salvação, livramento desta tormenta que há de vir sobre toda a humanidade. Então, a primeira razão seria esta. A segunda, aí nós vamos ter que apresentar o evento que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra havia descido ao mais baixo e repugnante nível de imoralidade sexual. E aí Deus resolveu destruí-la através do fogo. Mas há de convir que Ló e a sua família foram poupados. E só ficaram para trás aqueles que estavam mergulhados na impiedade e aquela que desobedeceu às orientações divinas, de não olhar para trás. Os irmãos conhecem a história. A igreja, meus amados irmãos e amigos, ela será julgada antes do julgamento do mundo. Haverá 2 julgamentos. Um da igreja
que é bem diferente do julgamento dos ímpios, obviamente. Mas se você olha comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 30, a palavra diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Mas é interessante nós observarmos o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha só que coisa interessante. Então, Pedro está falando que haverá um julgamento prévio da sua igreja, começará por nós, e logo, a seu tempo, haverá o julgamento dos ímpios, onde eles experimentarão a ira de Deus. Né? Então, nós percebemos que há dois eventos aqui, tá? E eles não se confundem, eles aparecem aqui de forma separada, de forma distinta. A terceira razão por que devemos crer na doutrina pré-tribulacionista é que a noiva de Cristo deve-lhe ser-lhe apresentada em uma cerimônia exclusiva, separada de todos os outros eventos dos últimos dias. Então, o convite à salvação é um convite às bodas da ceia do Cordeiro. Seria uma reunião de família, obviamente. Por enquanto, nós nos comportamos como uma virgem, com ansiedade pela hora das bodas, quando iremos ver a face do noivo amado. Então, essa é a nossa expectativa. Em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, nós lemos a história das 10 virgens. E no último verso, há a admoestação dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a igreja espera, anelante, a igreja espera com uma grande expectativa para o retorno do noivo. E a quarta razão é de que o arrebatamento ele será um evento pré-tribulacionista. Ou seja, é a única explicação razoável para o fato de que alguns serão levados e outros deixados para trás. Nenhuma outra explicação pode ter para Mateus 24, no qual vemos a exclusão de pessoas não preparadas para esse evento. Então eles serão divisor de águas. Jesus admoestou sobre a rapidez desse acontecimento, cujo dia ele próprio afirmou que somente o Pai conhecia, citando a semelhança daqueles dias com os dias de Noé. Isso está registrado em Mateus capítulo 24, do versículo 40 ao 42, que diz: então, estando dois no caminho, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no caminho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, estando dois no caminho, será levado um e deixado o outro. Então, perceba que aqui há um divisor de água muito importante. O seu Senhor vem, os que estão preparados são tomados e os que não estão preparados são deixados. Ponto. Está claro isso. Está claro e evidente aqui no texto sagrado. Então, essas quatro razões, esses quatro motivos que eu acabei de te apresentar, são contundentes, têm base bíblica, e nos norteiam a crer que o arrebatamento da igreja será um evento que acontecerá antes do início da grande tribulação. Olá, querido irmão. Dando sequência ao nosso estudo, nós vamos continuar apresentando as últimas quatro razões poderosas para se crer no arrebatamento antes da grande tribulação. Bom, o Senhor Jesus nos admoesta sobre o dia que virá desapercebido pelo mundo, mas esse dia será percebido pelos que estão o aguardando.
Quando você olha com cuidado no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do 34 ao 36, nós lemos o seguinte: e olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, a grande esperança da igreja é de ser livrada deste mal, desta tormenta. E por essa razão, o Senhor nos orienta a mantermos a vigilância, a mantermos o cuidado com a vida, não se entregando às paixões da carne. Por quê? Porque quando ele vier, aqueles que estiverem mergulhados em todas essas mazelas que o texto acabou de nos apresentar, ficarão para trás. É por isso que ele diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos, dignos de evitar todas estas coisas. Não evitar que o evento aconteça, mas evitar que passemos pelo evento. E a única maneira de sermos poupados deste grande e terrível evento é estarmos vigilantes e longe dos prazeres da carne, ou seja, é tendo uma vida entregue de devoção ao Senhor. A sexta razão porque devemos crer no arrebatamento pré-tribulacionista é que quando nós olhamos com cuidado para o que Isaías escreve no capítulo 57, versículo 1, parte C, Isaías diz assim: o justo é levado antes do mal. E aí nos versículos 3 e 5 vai dizer assim: mas chegai-vos aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência adulterina e de prostituição, de quem fazei o vosso passatempo, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua. Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da maldade, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos dos ribeiros nas fendas dos penhascos. Então perceba a admoestação que o Senhor apregoa para aqueles que se entregam às delícias deste mundo. Haverá um juízo, meu amado amigo, meu amado irmão, um juízo reservado para os filhos da desobediência. Porém, o versículo 1 já havia anteriormente dito: o justo é levado antes do mal. Não faz nenhum sentido o justo padecer com o injusto. É a palavra quem diz: e naquele dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus é justo. Deus é um Deus de princípios. E certamente jamais castigaria os justos com os injustos, o ímpio com aqueles que viveram uma vida de devoção ao Senhor. Então, há uma sentença, há um juízo reservado para aqueles que não observaram as orientações do Senhor. A Escritura Sagrada, e aqui eu estou na sétima razão, a Escritura Sagrada afirma enfaticamente que o anticristo, isso aqui é interessante, não poderá se revelar, se manifestar antes que o Espírito Santo seja retirado da terra. O que detém o anticristo em se manifestar é exatamente a permanência do Espírito Santo aqui na terra. Se você olhar no que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, vai dizer assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Está falando de Satanás, do anticristo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, a presença do Espírito Santo em nosso meio funciona como uma barreira que impede que o anticristo se manifeste.
Então, no momento em que o Espírito Santo é tomado, e assim, consequentemente, a igreja do Senhor é tomada, Satanás terá liberdade durante um período de 7 anos para se manifestar. E como diz uma linguagem popular, vai pintar e bordar em toda a esfera terrestre, destruindo e dizimando muitas vidas, perseguindo muitas vidas. De modo que, enquanto o Espírito Santo estiver conosco, na terra, o anticristo não poderá se manifestar. Então, não há razão para crer que a igreja, com o Espírito Santo, atravessará essa grande tribulação onde o anticristo estará atuando na terra. Não faz nenhum sentido. Por último, meus amados irmãos, a última razão, a 8ª razão, é de que a promessa do Senhor é clara. Ele vai arrebatar e encontrar os seus santos amados nos ares. É o que Paulo explica para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, quando a palavra diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como vemos aqui, meu amado, o Senhor não vai nos mandar um anjo, Gabriel ou Miguel, não. Ele mesmo vai vir para nos recepcionar nos ares e assim nos conduzir à mansão celestial. Para concluir, os que amam e servem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida serão arrebatados. Isso é fato. Antes que esse terror dos terrores seja deslanchado sobre todo o mundo pecaminoso. O arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. E neste evento, os cristãos que amam a vinda do Senhor estarão confiantes, serão poupados. Portanto, meu amado irmão e amigo, alegremos-nos na salvação que Cristo nos deu e vamos continuar trabalhando para que mais vidas sejam alcançadas e também possam ser poupadas deste terrível mal que está por vir. Que o bondoso Deus continue conosco, nos ajudando, nos dando força para atravessarmos esse momento difícil. Estamos passando por um momento terrível, mas algo mais tenebroso há de se manifestar quando a eleita do Senhor for tomada desta terra. Que Deus abençoe a tua vida. Fique em paz e fique na paz de nosso Senhor Jesus.